porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, amada Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, fortalecendo o seu coração, te protegendo e te guardando de todo mal. Você que também nos escuta, você que também nos vê, que Deus derrame a sua bênção também sobre a sua vida e sobre a sua família e te proteja também de todo mal. Depois de ouvir uma mensagem como esta, cantada, que Ele vive, de fato, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele vive e um dia Ele voltará. E estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor ao seu coração, nesse domingo que é intitulado Domingo da Ressurreição, por alguns Domingo de Páscoa, mas nós vamos entender o real sentido para a vida da igreja, o que nós devemos pensar, o que deve ser norteado no nosso coração, o que devemos proclamar, o que devemos anunciar. Em outro vídeo, o reverendo Ricardo, o pastor Ricardo, ele trouxe a mensagem da Páscoa no Antigo Testamento, daquele episódio onde a 10ª praga é lançada sobre o Egito e ali trouxe libertação para o povo de Deus. Foi morto um cordeiro, seu sangue foi colocado nos ombrais, nas vegas da porta, e ali a morte, o anjo da morte, passou por cima, não trazendo nenhuma condenação, não trazendo nenhum sofrimento, nenhuma morte naquela casa. E ali, então, foi a libertação do povo de Deus. Mas se nós olharmos para o Novo Testamento,
no episódio que Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, exatamente nesse momento que estava tendo essa comemoração da festa judaica, o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e ali naquele momento ele parte o pão, ele dá o cálice dizendo que essa é a nova aliança no meu sangue, devemos fazer isso em memória dele. Naquele momento ele está dizendo para os seus discípulos que eles não comeriam mais daquela Páscoa, mas agora eles comeriam do pão e do cálice. Ou seja, aquela Páscoa era realizada com cordeiro, era realizada com ervas amargas e também pão sem fermento. Agora eles não comeriam mais essa Páscoa, mas eles celebrariam agora a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o pão e o cálice que fala sobre essa nova aliança que nos dá vida e vida eterna. Em termos categóricos, então, para nós, a Páscoa exatamente tem o sentido de nós celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, que trouxe vida, trouxe esperança e também vitória sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver esses benefícios que temos por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Pensando nisso, que Páscoa hoje para nós é lembrarmos, e tem esse sentido, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou e ele vive. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4 somente. Diz assim: irmãos, venham lembrai-vos o evangelho que anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverte a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o apóstolo Paulo aqui vem lembrar a igreja do Corinto da mensagem que ele mesmo tinha pregado na sua primeira vez, ali quando ele chegou no ano 50 depois de Cristo, onde ele pregou o evangelho, e o evangelho que ele pregava era esse: Cristo morto e Cristo ressurreto. E aqui a igreja estava desanimada, ou até mesmo perdendo o sentido da esperança. Até mesmo nós vemos aqui referente aos seus mortos, estavam chorosos, estavam desanimados, sem esperança, porque eles estavam esquecendo dessa mensagem, dessa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo ele pregou ali na igreja, na cidade de Corinto. Ele formou a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo ele começa: lembrai-vos, e ele está dizendo exatamente sobre isso. Lembrar do que? Trazer à memória o evangelho a qual foi pregado, a qual eles foram salvos pela graça e que também ainda estavam perseverando. Mas esses requisitos de ensinamentos falsos que estavam acontecendo ali na cidade, estavam aumentando, então estava prejudicando a vida da igreja. Lembrando que quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Corinto, nós vimos que alguns zombaram quando ele falou da ressurreição, alguns negaram a ressurreição. Então o apóstolo Paulo ele vai se deter aqui no capítulo 15 a falar à igreja sobre a importância da ressurreição, as evidências contundentes da ressurreição, tanto histórica, nós podemos presenciar aqui, quanto também as escrituras está atestando a ressurreição. Nós temos testemunhas falando sobre a ressurreição de Cristo, nos falando exatamente que a ressurreição ela é fundamental para a vida do cristão. Por quê? Porque a ressurreição é a base da fé cristã. Sem ressurreição, a nossa fé é vã. Sem ressurreição, não haveria salvação. Sem ressurreição, a nossa mensagem também é em vão. Então, a ressurreição de Jesus Cristo ele tem um papel fundamental na obra redentora. E foi por causa da ressurreição de Cristo que nós temos uma nova vida. E aqui, a partir do versículo 3, versículo 4, ele vai falar qual foi este evangelho que foi pregado. Foi exatamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, olhando para isso, nós temos os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo.
Então, por causa da ressurreição de Cristo, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que nós temos vida. Agora eu tenho vida. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. O versículo 1 diz que eu estava morto no meu delito e pecado. Não tinha vida. A palavra de Deus nos diz, o versículo 5, que por meio de Cristo, Ele me deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Então eu estava morto no meu delito e pecado, eu estava sem vida nenhuma, separado de Deus, alheio de Deus. A Bíblia diz que jamais eu iria em encontro de Deus, porque não há quem busque, não há nenhum sequer que faça o bem, todos se extraviaram. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e essa vida Ele nos dá exatamente por causa da sua morte e da sua ressurreição. Então o ato de ressuscitar, Ele venceu a morte, Ele venceu o último inimigo. Tragada foi a morte pela vitória. Não é isso que diz a palavra de Deus no versículo 54, a última parte diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte. Também nós temos essa vitória sobre a morte se estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu morra aqui, eu viverei eternamente. Isso tudo por causa da ressurreição. Naquele momento a morte estava gritando vitória, cantando vitória. Mas no terceiro dia, Cristo aparece e aponta para a morte, dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Então a morte é sugada. Cristo venceu a morte. E por causa disso, nós temos também a garantia de uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo nos libertou da morte. Então, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós temos vida. A segunda coisa que eu quero destacar aqui também é que por causa da morte e da ressurreição de Cristo, tenho justificação. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração, ele tem vida eterna, porque ele foi justificado. Nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 23 e 25. E não somente por causa dele está isto escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Cristo, ele ressuscita por causa da nossa justificação. Quando Cristo invade o meu coração, invade a sua vida, naquele momento, no trono forense de Deus, naquele momento bate o martelo e diz que não há mais nenhuma dívida, não há mais nenhuma condenação, porque Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Nós somos justificados. E justificação é um ato legal e judicial de Deus sobre a minha e a sua vida em declarar você justo. Isso tudo por causa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. Ele tomou o meu pecado e o seu pecado. E ali na cruz ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele levou ao Pai o sacrifício. E ali o Pai se satisfez com este sacrifício. E agora ele disse: então, aquele que crê, nenhuma condenação há, justificado. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, 1 diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa!
Terceira coisa que eu quero destacar aqui também é que por causa da morte e da ressurreição de Cristo, tenho uma viva esperança. Temos uma viva esperança. Não tínhamos esperança nenhuma. Estávamos alheios às coisas de Deus. A única coisa que nós estávamos herdando é o fardo do pecado, a condenação. Mas diz agora que por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma viva esperança. Olha o que diz 1 de Pedro: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imacessível, reservada no céu para vós outros. Olha que coisa maravilhosa! Uma viva esperança, não é uma morta esperança. Isso algo que alegra o meu e o seu coração, sabendo que nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Cristo. Nós não temos mais morte, nós temos vida. Nós não temos mais inferno, nós temos céu, esperança, uma vida gloriosa. E nós estamos aguardando essa bendita esperança, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, o nosso Deus, como diz em Tito capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Aguardando a bendita esperança, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa visão, se a nossa mente, o nosso coração está limitada só apenas nesse terreno aqui, nós somos mais infelizes de todos os homens. Por isso que a nossa esperança está em Cristo Jesus, para aquilo que está nos aguardando lá no céu, como diz a palavra de Deus. Por isso que nós somos um povo feliz, porque nós temos uma bendita esperança. Coisa maravilhosa. E por último, eu quero encerrar que por meio da ressurreição de Cristo, tenho certeza da própria ressurreição futura. Cristo é a primícia da ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi somente um voltar à vida. Ele é a primícia da ressurreição, até mesmo como diz aqui no contexto de 1 Coríntios capítulo 15, que vai tratar disso mais à frente. Ele é a primícia da ressurreição. E ele ressuscitou com um corpo glorioso, poderoso, majestoso, mas não sujeito à fadiga, à deterioração. O corpo de Cristo é um corpo majestoso, esplêndido, e ele é a primícia. E o ato dele ressuscitar é a garantia que nós também teremos uma nova vida. Nós ressuscitaremos e nós estaremos com ele para todo o sempre. Oh, que coisa maravilhosa! Que Deus continue nos fortalecendo com essa mensagem. Nós temos uma ressurreição futura. Atos capítulo 24, versículo 12, diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Nós ressuscitaremos como o corpo de Cristo, um corpo glorioso, um corpo mais não sujeito a essas fadigas, um corpo onde não vai habitar este pecado, essa natureza adâmica que ainda está no seu coração, essa natureza pecaminosa que me leva a deixar as pessoas tristes, ou até mesmo fazer algo que desagrada esse Deus tão maravilhoso. Mas é a certeza que a morte e a ressurreição de Cristo me dá, é que eu terei um corpo glorioso, não mais sujeito a essas práticas, mas sempre voltado para a face, para a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, somente cumprindo e fazendo a sua vontade e cantando pelo século dos séculos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E diz que a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, dentro do nosso texto, e ali mais à frente, no versículo 54, diz que vai ser dessa maneira: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Assim como Cristo venceu a morte, você também, que tem Cristo Jesus como seu Salvador, nós que cremos, teremos também vitória sobre a morte. E nós vamos aguardar aquele momento bendito. Os mortos ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, transformados. Nós também vivos seremos transformados em corpo de glória, e assim nós estaremos para sempre reinando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, Cristo venceu tudo por mim e por você, porque Ele pensou em mim, porque Ele pensou em você. Você que já crê na obra redentora de Cristo, que a sua morte e a ressurreição é suficiente para te dar vida, que você continue forte, firme. Mas você que não crê, que não tem Jesus Cristo como o seu Salvador, creia na sua morte, creia na sua ressurreição, e você, a partir desse momento que crê nele, eu digo para você que você também vai ter vida e vida eterna e a garantia de uma vida futura. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo o nosso coração com essa mensagem. Eis aqui o verdadeiro sentido da Páscoa para a vida do cristão. Amém.